O Globo Repórter apresenta esta noite o documentário Terra de Engenho. Um show de imagens da mesma equipe da EPTV, empresa paulista de televisão, que realizou programas premiados no Brasil e no exterior como a Piracema, as Andorinhas e o Beija-Flor. Boa noite. Na sexta-feira da semana que vem apresentaremos o Globo Repórter Especial Sinatra 80 anos. No programa com duração de 1 hora, você vai ver a história de Sinatra como cantor e ator, as grandes paixões, a personalidade polêmica, os parceiros, a ligação com o Brasil, o show mais emocionante no Maracanã. A cada ano o Brasil recomeça uma operação de guerra. Milhares de homens e máquinas em todo o país fazem a colheita da cana-de-açúcar, a maior e mais antiga cultura agrícola do país. Durante 6 meses, a equipe da EPTV, empresa paulista de televisão, registrou o trabalho de agricultores, usineiros, exportadores e pesquisadores que fazem da cana um dos produtos mais consumidos do mundo. Num laboratório de São Paulo, cientistas transformam cana em diamante e criam o New Sugar, um açúcar natural que não engorda. Em Cuba, a cana-de-açúcar é a base de um remédio que combate doenças do coração e da potência sexual. Em Nova York, a bolsa onde se decide o preço mundial do açúcar. Rapadura, açúcar, álcool, cachaça. A cana é a imagem do Brasil. Um exército de 1.100.000 trabalhadores, máquinas pesadas, milhares de caminhões. Uma operação de guerra que se repete a cada ano em várias frentes de combate no Brasil. Na terra, na água e no ar, as manobras estratégicas têm um único objetivo: tombar quase 4,5 milhões de hectares. É como uma Dinamarca coberta de cana-de-açúcar. A maior operação agrícola do país começa no campo para suprir 324 usinas que vão abastecer o Brasil e boa parte do mundo com açúcar e álcool. A safra da cana é mais que um desafio, é uma luta, uma corrida contra o tempo. Como em toda operação de guerra, a da cana ocorre até mesmo à noite. Nós estamos numa das milhares frentes de batalha no interior de São Paulo. Aqui, esses 2 homens estão usando um pequeno lança-chamas. O objetivo, queimar 4.000 toneladas de cana. E eles tentam fazer isso o mais rápido possível. Os clarões podem ser vistos a quilômetros de distância. O campo, com labaredas de até 10 metros de altura, parece bombardeado por bombas de napalm. Em apenas 30 segundos, as chamas tomam toda a área. A queimada é o primeiro ataque. A folhagem, que dificulta o corte, se transforma em cinzas. O canavial está aberto para a invasão dos cortadores. Uma tática tão antiga quanto a história do país. Foi um militar, o capitão-mor português Martim Afonso de Souza, quem trouxe oficialmente para o Brasil as primeiras mudas de cana-de-açúcar. Foi ele também o responsável pela construção de um dos primeiros engenhos de açúcar no país, o Engenho dos Erasmos. Estas são as ruínas do engenho, de 1532.
Um marco que prova que a cana-de-açúcar já era uma vocação do Brasil na época do descobrimento. As ruínas de São Vicente, no litoral paulista, são testemunhas de uma história recente. A cultura da cana é milenar. Cruzou 3 continentes antes de alcançar a terra de Veracruz. Originária da Índia, foi cultivada no Egito e seguiu para a Europa. Os portugueses a plantaram na Ilha da Madeira e depois na costa brasileira. Esse transplante das ilhas para o Brasil, do engenho de açúcar, as plantações de cana e o engenho de açúcar, viabilizaram o Brasil economicamente. E viabilizaram de um modo formidável. Ainda hoje, nós não temos nenhuma economia comparável com foi a do açúcar. O açúcar era no mundo, no século XVII, o que o petróleo é hoje. Era a maior mercadoria do mundo. A expansão das lavouras de cana no Nordeste despertou a atenção da Europa e causou uma guerra de verdade. Os holandeses enxergaram longe. Em 1630, tomaram o Forte do Pau Amarelo em Olinda. Ocuparam Pernambuco por 24 anos. Daqui, levavam um ouro branco, produzido pelo braço negro da escravidão. O negro, o braço escravo, foi quem produziu açúcar pela primeira vez aqui em Pernambuco. Eles eram, como se disse na época, os braços e as pernas dos senhores de engenho. As marcas desse período não estão só nos fortes e museus de Pernambuco. O sertão é memória viva, um lugar onde às vezes 4 séculos parecem não ter passado. Sítio Cabaceira, distrito de Rajada, Alto Sertão pernambucano. Nesta casa, seu Batista, a mulher e 5 filhos sobrevivem de roçados: feijão, milho e cana. No fundo da casa, a família mantém um trapiche, este velho engenho de tração animal, que aqui nem mesmo o tempo conseguiu fazer parar. Na seca do semiárido, o velho engenho resiste. O rangido é sinal de trabalho. Envolve toda a família e os animais do sítio. As tarefas são divididas. A cana é cortada. O transporte, feito nos cambitos, no lombo do jegue. A caçula dá o ritmo da moenda. Os cilindros começam a espremer e tiram o caldo quase que gota a gota. Enquanto isso, o forno a lenha aquece os tachos. Uma cerimônia para a produção da rapadura, fonte de energia para o homem do sertão. Vai trabalhar, vai para a roça, vai para o mato, tirar a madeira e leva a rapadurinha para ele comer. O caldo é apurado tacho a tacho. A hora certa de mudar de um para o outro é um segredo que só essa gente sabe. Só depois de muita fervura se chega ao ponto. A rapadura ganha forma, consistência, forte como a própria tradição. Eu criei meus filhos quando eu era pequena, os mais velhos, eu fazia comida para eles com rapadura, não tem nenhum problema. O sertanejo não pode passar sem a rapadura, viver sem a rapadura, que é um alimento que não tem droga, é medicinal, vamos dizer assim, né? E no Nordeste do Brasil, quem anda para o sertão, avista as engenhocas lá naquela região, fabricando rapadura, a maior alimentação. Muito longe do sertão de Pernambuco, a cana é matéria-prima para a indústria do futuro. A seguir, o açúcar sem calorias, que pode ser usado até por diabéticos. E o álcool que vira diamante.
tempo, a cana-de-açúcar ocupou novas áreas. A região de Campos, no Rio de Janeiro, e principalmente o estado de São Paulo foram invadidos pela agroindústria. Quanto mais usinas, maior o avanço dos canaviais. Aos poucos, a região Centro-Sul tirou da zona da Mata Nordestina o título de maior produtora. Os anos 70 reservaram um crescimento brutal para o setor. Com a crise do petróleo e a sobra de açúcar no mercado, a cana foi destinada a um programa de combustível alternativo e renovável. Nascia o pró-álcool. Quando o petróleo passou a 30, 35 dólares o barril, surgiu então o carro a álcool, o carro exclusivamente a álcool. E o grande impulso na indústria de álcool no Brasil. Hoje a frota brasileira consome 12 bilhões de litros de álcool por ano. Os números do açúcar não ficam atrás. São 12 milhões de toneladas ano, 1/5 do açúcar de cana produzido no mundo. Para isso, foi preciso mais que braços e podões. Como toda operação de guerra, a da cana gerou tecnologia e investimento. O laboratório da Copersucar é o maior exemplo. Com um orçamento de 17 milhões de reais, os cientistas buscam aperfeiçoar a produção na indústria e no campo. Quem vê um plantador picando a cana na terra não imagina que por trás desse gesto simples existe um universo de pesquisas, tecnologia de ponta, a engenharia genética. O homem hoje não corta apenas a cana, interrompe e acelera um processo natural. Este é um pedaço do que se pode chamar de cana de proveta. Nasceu num laboratório, onde os cientistas conseguem selecionar mudas e apressar a natureza. Máscaras, luvas, cuidados iguais aos de uma UTI. No lugar de pacientes, mudas de cana. Estamos numa biofábrica. Com perícia de cirurgião, os técnicos retiram o meristema, a parte de uma planta selecionada responsável pelo crescimento da nova muda livre de doenças. De um único meristema, a engenharia genética produz em 6 meses 10 mil novas mudas perfeitas. Apesar dos avanços no plantio, é preciso defender o canavial do ataque de pragas, como a broca da cana, larva capaz de reduzir em mais de 20% a produção de álcool e açúcar. A guerra agora é biológica. Em laboratório, são criadas vespas, inimigas naturais da praga. Milhares delas são soltas no campo. Um gesto simples, mas uma ação terrorista contra a broca. As vespas cumprem a missão. Encontram a larva no interior da cana, que morre depois de ser ferroada. Fora do campo, a cana enfrenta outros inimigos. Nas cidades, muita gente vem declarando guerra ao açúcar, questionado como um alimento saudável. Se de um lado ele adoça, de outro ele engorda. Mas existe uma saída para esse conflito, que os pesquisadores encontraram no solo do próprio canavial. Da terra se retirou o aspergillus, um fungo capaz de quebrar a molécula da sacarose. A descoberta levou a Universidade de Campinas, no interior de São Paulo, a desenvolver o New Sugar, um açúcar que provoca menos cáries e, melhor, não engorda. Ele confere o sabor doce, o paladar doce, mas ele é eliminado pelo organismo. E um diabético pode consumir esse açúcar? Um diabético pode consumir esse açúcar. O New Sugar deve estar no mercado em 2 anos e prova que o futuro da cana pode ser brilhante. No outro departamento da universidade, um cientista obtém em poucas horas o que a natureza levaria milhões de anos para formar. Aqui, álcool vira diamante. Um filamento aquecido a 2.200 graus centígrados quebra as moléculas do álcool numa câmara de baixa pressão. Os átomos de carbono se acumulam sobre uma placa de silício, formando o diamante. Ele pode ser feito em qualquer tipo de forma ou volume. Então, dessa forma, nós podemos revestir qualquer tipo de material, como, por exemplo, o caso de próteses a serem implantadas. Nós podemos revestir pistões de automóveis. Um motor com diamante ainda é coisa para o futuro. No presente, a cana já está no dia a dia de cada um. A começar pelo cafezinho. O açúcar é essencial na culinária, na indústria de refrigerantes e na produção de sabonetes.
Os efervescentes têm ácido cítrico, retirado do açúcar. O álcool compõe a fórmula de remédios, materiais de limpeza, shampoos e perfumes. Até o cartão postal do país tem um pouco de cana. O nome vem dos antigos tachos do Brasil colônia, que davam forma a grandes torrões de açúcar ou pães de açúcar. No campo, a cana também se transforma. O bagaço vira ração animal, queimado gera energia elétrica. Dele também se retira a torta de filtro, usada na correção do solo. O vinhoto, resíduo do álcool, contém potássio e é aproveitado na terra. Até a fuligem das usinas vira adubo para o solo. Da cana, nada se perde. Da vaca, só se perde o mugido. Da cana, se aproveita tudo, inclusive o apito, que é originário do vapor produzido pela própria cana. A usina pica cana nas esteiras, açúcar de primeira, tem a cor bonita. A usina pica cana nas esteiras, açúcar de primeira, tem a cor bonita. Se você frequenta a internet e quer mais detalhes sobre o New Sugar e a transformação de álcool em diamante, visite a homepage do Globo Repórter. O endereço é http://www.redeglobo.com.br/grepórter. Daqui a pouco, a equipe da EPTV vai a Cuba, onde cientistas criam novos derivados da cana-de-açúcar. Entre eles, um remédio que combate o colesterol e melhora a potência sexual. Cuba, 12 milhões de habitantes. Uma ilha que tem algo em comum com o Brasil. 4 séculos de cultura canavieira. Aqui, a cana-de-açúcar também sobreviveu a invasões, guerras e mudanças políticas. Pelas ruas da capital, Havana, os prédios e uma coleção de carros antigos dão a ideia de que nesta ilha o tempo parou. Final dos anos 50. Mergulhado na miséria, o país aderiu ao comunismo sob o comando de Fidel. Hoje, quem vê a alegria do povo não imagina as dificuldades de Cuba. A ilha produz apenas 10% do petróleo que precisa. A extração dá o ritmo da economia cubana. Para superar a crise, o governo se apoia num tripé: o turismo, o fumo e, principalmente, a cana. 1/5 da área agrícola da ilha é coberto por canaviais. Plantio suficiente para abastecer 10% do mercado mundial de açúcar. Para sair do fundo do poço da guerra econômica, o açúcar é uma arma muito antiga, mais velha que esses canhões. Por isso, Cuba vem buscando novas armas, os subprodutos da cana. Hoje, já são 35 derivados. Um deles, mesmo sem ser notícia, está nos jornais todos os dias. O papel feito de bagaço de cana. Mais que uma alternativa, o papel de bagaço é uma necessidade. Cuba deixa de gastar com a importação de papel convencional, que é 40% mais caro. Numa economia de guerra, o bagaço perde o sentido de sobra. Vira, além de jornal, absorvente, fralda e madeira, que a ilha comunista exportou até para o berço do capitalismo, a Inglaterra. Um conhecido guerrilheiro já previa o uso de tantos derivados. El comandante Che Guevara previó la importancia de que tendría el desarrollo de los derivados para la economía del país. En aquel entonces él dijo que en un futuro los derivados de la caña de azúcar serían tan importantes o más importantes que la propia azúcar para la economía del país.
Cuba desenvolveu mais derivados de cana que qualquer outro país. Essa velha farmácia de 1891 no centro de Havana não reflete o avanço que o novo remédio cubano, retirado da cana, está trazendo para a medicina. Um medicamento que promete ser revolucionário, o PPG, que, segundo os especialistas, combate o colesterol, aumenta a disposição e melhora até a potência sexual. O que sentiste depois de tomar PPG? Bueno, me sentí bien, vaya fuerte, vaya estimulado. E a parte sexual? Também. Eu tenho a pastilha em casa todavía, las tenho. Para fazer, tomar e fazer outro papel. Sim? Sim. Exportado para 14 países, o PPG, segundo os médicos, também diminui os riscos de infarto. Pero no pienso que solamente infarto, sino es un medicamento preventor de enfermedades vasculares en general. No solamente del cerebro y del corazón, sino vasculares en general. De tão procurado, já existe um mercado negro do PPG. Nos cortiços do centro de Havana, jovens desempregados vendem ilegalmente o remédio a qualquer turista. Sem muito esforço, compramos 10 caixas por $3 cada. 10% do preço numa farmácia. As caixas são desviadas da indústria. Por que você vende PPG? Bueno, así tenemos una manera de buscar un poco de dinero extra, aparte que te gana en tu trabajo. Alessandro é exemplo da falta de opções na economia cubana. Mercado fechado e forte dependência da monocultura. Apesar de importantes, os derivados da cana não vão resolver a falta de investimento na ilha, muito menos o fim do bloqueio norte-americano. O vizinho mais próspero não tem interesse em subprodutos, quer açúcar, menos o cubano. Nos Estados Unidos, o sinal está sempre verde para as importações de açúcar. O país produz açúcar de cana e de beterraba, mas o consumo interno é muito maior que a produção. Só no ano passado, os americanos compraram 1.300.000 toneladas de açúcar de 39 países diferentes. O Brasil foi o segundo país que mais vendeu açúcar para cá, 250.000 toneladas. As regras do jogo da importação são determinadas nesse prédio, no 8º andar do World Trade Center, onde funciona a Bolsa de Açúcar, Café e Cacau. Mas parece uma feira livre. Açúcar aqui é disputado no grito. Os corretores pagam acima do preço internacional. Melhor para os usineiros do Nordeste. Por decisão do governo brasileiro, eles têm o privilégio de exportar para os Estados Unidos. No porto açucareiro do Recife, toneladas de açúcar formam pirâmides à espera do embarque. Um negócio que deve render 206 milhões de reais só nesta safra. Quatro séculos de progresso e alguns problemas sem solução. A seguir, a dura jornada de trabalho dos cortadores de cana, ameaçados pelas colheitadeiras mecânicas. E a produção de cachaça, a bebida 100% nacional. O tapete verde se estende. Atrás, segue a mão de obra. Para onde a cana vai, leva junto milhares de trabalhadores. Todo ano a migração se repete. O interior de São Paulo atrai gente do Nordeste e de Minas Gerais. Homens que ficam mais de 6 meses longe do lar. Muitos procuram namoradas temporárias. Uma relação com o dia certo para terminar. O fim da safra. Quem quiser moço bonito, saudade, ai, saudade. Os cortadores voltam para casa. Deixam pequenos, mas complicados problemas. Guariba, com 30 mil habitantes,
é conhecida pela quantidade de mães solteiras. De janeiro até agora, foram registradas 69 crianças sem o reconhecimento do pai. Aos 16 anos, essa adolescente encara a segunda gravidez. O pai do primeiro filho não é o mesmo de agora, mas as promessas dos dois foram as mesmas. Promete que vai dar uma vida feliz, que vai criar filhos, isso tudo e aquilo. Promete que vai levar para conhecer os pais, que quer ser pai. Depois, no fim, é tudo uma ilusão. Os problemas sociais não param aí. Guariba já foi palco de sérios conflitos. Em maio de 84, trabalhadores rurais em greve incendiaram carros, destruíram prédios e enfrentaram a polícia. Um campo de batalha. O saldo, 1 morto e 20 feridos. Hoje as greves são mais negociadas e o corte continua atraindo milhares de trabalhadores, profissionais como o seu José. Antes de clarear, esse soldado da cana já está de pé para mais um combate. Às 5 da manhã, se junta ao pelotão de cortadores e vai à luta. O caminhão chega ao fronte. Hora de preparar as armas. Ganha mais quem corta mais. A tarefa é então distribuída. Verinha 7, Vila 8, Conceição 9, Ângela 10. Cada um tem uma missão, muitas vezes desigual. A cana tombada oferece mais resistência. O terreno não favorece. Hoje é um dia que você vai ganhar menos do que você podia ganhar. Exatamente. Vai cortar menos. Vai cortar menos. Quem mede e controla a quantidade de cana cortada é a própria usina. Os cortadores seguem no combate corpo a cana. Seu José, o mais velho da turma, investe contra o canavial. Uma rotina de 35 anos. A pessoa trabalha porque precisa, que é o serviço que a vez que ele se ajeita mais é cortar cana. Não é que ele gosta, é que ele se ajeita mais e cortar cana. A dura jornada exige prática e, sobretudo, resistência. Nem todos acompanham o ritmo dos mais experientes. Para ter uma ideia melhor do que é a vida de um cortador de cana, eu decidi cortar cana por um dia. Mas, pouco mais de 1 hora depois de ter começado a trabalhar, já cheguei no meu limite. Estou quase não aguentando mais tanta dor no corpo. Em média, o cortador de cana ganha R$450 por mês, 4 salários mínimos e meio. Salário alto para a realidade brasileira. Mas se a gente levar em consideração o esforço que se tem para cortar a cana, eu, por exemplo, em 1 hora cortei 8 metros de cana enleirada aqui, o que dá cerca de R$1,50. Esses cortadores profissionais que estão bem na minha frente cortam, alguns deles chegam a cortar 30 toneladas num dia, chegam a ganhar até bem mais do que R$450 por mês, chegam a ganhar até R$800 por mês. Mas isso é coisa para herói. Herói ou heroína, como Dona Benedita. Ela já chegou a tombar 25 toneladas num só dia. Fez a vida com a força dos braços. E eu criei um filho sozinha no corte de cana, construí minha casa com corte de cana, comprei o meu carro com corte de cana e as minhas economias que eu tenho é com dinheiro de cana. Campeão no corte, José Geraldo alcançou a marca de 42 toneladas. Sozinho cortou em 9 horas o suficiente para encher um treminhão. Chega a ganhar R$900 por mês. Para eu conseguir ganhar isso tem que... a gente acaba de comer e pega e vai depressa, né? Se a gente perder tempo, a gente não consegue ganhar isso. Mas a operação de guerra também não para. O exército de trabalhadores foi atropelado pela tecnologia. A colheitadeira traz um caminhão de vantagens para a cultura da cana. Além de colher a cana limpa, que não vai precisar ser lavada na usina,
Toda a palha que não foi queimada é picada e forma uma cobertura na terra. Essa camada mantém a umidade do solo, impede o crescimento de ervas daninhas, sem que seja preciso gastar com agrotóxicos, e ainda serve de adubo orgânico para a própria cana brotar mais uma vez. Aos poucos, a máquina vai podando os empregos no campo. Cada uma substitui até 60 homens. Uma ameaça constante para quem sobrevive da lavoura. Eu sou um pobrezinho fraco, tenho 4 filhos para tratar, pago aluguel. Eu tenho medo mesmo. E esse trabalho vai fazer o quê? Numa escala bem menor, o trabalho braçal vai resistir, dividindo espaço com as colheitadeiras. Elas só cortam em terrenos planos. As áreas mais difíceis, mais inclinadas, vão ficar a cargo dos podões. Para o representante das usinas, máquina e homem devem dividir a tarefa. Ele é um trabalho de gente. Agora, evidentemente que com o avanço tecnológico, também poderá ser de máquina, que ainda hoje já começa a ter máquinas. Mas a gente vê que tem menores também que cortam cana e ninguém morreu por trabalhar cortando cana. De fato, crianças ainda são flagradas em algumas usinas. O corte para elas, como para os adultos, é às vezes a única alternativa. Conquistar a vida a golpes de podão. Todo dia o sol levanta e a gente canta ao sol de todo dia. Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde. Fim de jornada. O receio do desemprego e a sede por uma vida melhor tem endereço certo, o botequim. Por ironia, quem afaga a dificuldade dessa gente é justamente o subproduto da cana mais apreciado pelo brasileiro. A gente passa o dia fora trabalhando, quando chega cansado, né? E a cachaça eu acho que faz a gente esquecer, né? O duro que nós deu durante o dia. A pinga é hoje um dos destilados mais consumidos. O país tem a maior engarrafadora do mundo. Daqui saem 200 milhões de litros por ano. Mesmo assim, o brasileiro dá pouco valor à sua bebida típica. A cachaça é considerada uma bebida de segundo. Tentando mudar a imagem da cachaça, produtores de Minas Gerais investem em qualidade. O processo é artesanal. Velho alambique de cobre, eles tiram do caldo da cana aquilo que consideram ser um orgulho nacional. Cachaça de qualidade, ela está ao nível dos melhores destilados alcoólicos do mundo, tanto do uísque, quanto do conhaque, quanto da vodka, as aquavites, é um destilado nobre. Considerada uma cultura ecológica, a cana-de-açúcar ganha terreno no mapa agrícola do Brasil. A seguir, queimadas ilegais poluem o ar e desperdiçam a energia que vem dos canaviais. E o futuro da produção de álcool combustível. Com o título de maior produtor de cana do mundo, o Brasil detém 1/4 dos canaviais do planeta. Na disputa por espaço, a cana destruiu matas e invadiu outras culturas. Só em São Paulo, ela substituiu em 10 anos 6% das áreas de algodão, 7% das de feijão e outros 7% das de arroz, 17% das plantações de café e mais 40% das áreas de pastagens. Lavouras inteiras desapareceram e com elas os colonos. Muitos abandonaram o campo e acabaram inchando as cidades. Financiado pelo governo, que interferiu no preço e garantiu a compra, o cultivo da cana chegou a ser um negócio lucrativo e sem riscos. Implacável, a cana não encontrou obstáculos
e mudou a paisagem do interior caipira. Hoje não é preciso observar muito para a gente perceber que a cana não conhece fronteiras. Aqui, por exemplo, ela só parou porque cana não dá dentro d'água. Mas o responsável pela terra acabou com a mata da margem que mantém a vida do rio. Um exemplo muito comum. Sem limite, o lucro se impõe e as matas quase sempre são o elo mais fraco. Foi assim também no Nordeste. Da Mata Atlântica restaram pequenas ilhas de mata cercadas por canaviais, que as queimadas ameaçam a cada safra. Uma prática pré-histórica, além de perigosa, um exemplo de desperdício. A palha da cana poderia gerar energia se fosse queimada em caldeiras. Quanto que o Brasil poderia produzir de energia a partir da palha e bagaço de cana? O equivalente a 6.000 megawatts de potência instalada, o que significa metade de uma Itaipu. Perde-se energia, ganha-se poluição. Através de satélites, cientistas do Núcleo de Monitoramento Ambiental da Embrapa estudam o impacto da cana no meio ambiente. Mas ao contrário do que muita gente pensa, aqui a cana é considerada uma cultura ecológica, apesar das queimadas. As queimadas deveriam ser reduzidas e eliminadas, porque se trata de uma cultura que no fundo é muito ecológica. Ela preserva os solos. Nós temos isso como exemplo no Nordeste. 4 séculos de cana em cima de cana e os solos estão lá produzindo. Isso se deve ao sistema de raízes da cana, que é muito denso, muito profundo e que garante a estabilidade do solo. Se no Nordeste tivesse plantado feijão em cima de feijão durante 4 séculos, esses solos estariam arrasados. É nas ruas que a gente percebe a importância da cana. Com o Proálcool, o Brasil importou menos petróleo, gerou empregos no campo e na indústria, produziu 4,5 milhões de carros a álcool, 1/3 da frota nacional, e fez da gasolina um combustível menos poluente. A mistura com o álcool eliminou o chumbo, que era emitido pelos motores. A cada partida, a cada arranque do motor, a cana influencia e muito a vida nas grandes cidades. A contribuição está no ar. A mancha cinzenta sobre a maior cidade do país seria bem mais sombria se não existisse a frota de carros a álcool e se os carros a gasolina não usassem hoje 22% de álcool. No inverno, quando a inversão térmica concentra a poluição sobre a cidade, São Paulo poderia até parar, se não fosse o álcool. Nós teríamos aproximadamente 80% de monóxido de carbono a mais sendo emitido para a atmosfera. Isso potencializa riscos de mais dias em estados críticos de poluição do ar. E nesse último caso, a única solução seria parar o trânsito, ou seja, decretar um feriado na cidade. A vantagem ecológica do álcool desperta a atenção de outros países. Em setembro, uma comitiva de empresários e governadores norte-americanos veio conhecer de perto o programa brasileiro. Com faro para negócios, eles buscam no álcool um combustível limpo e renovável. Mas o Brasil mostrou estar mais uma vez na contramão da história. Desestimulado, o Proálcool completa 20 anos sem ter o que comemorar. O baixo preço do petróleo estragou a festa. Refinar gasolina ficou mais barato que produzir álcool. O preço não compensa a destilaria e já não atrai o consumidor, que vê o álcool com desconfiança desde o desabastecimento em 89. Resultado: hoje, a produção de carros a álcool está quase parando. Por que as indústrias automobilísticas estão produzindo apenas 3% de carros a álcool? A indústria automobilística obedece a um ditado essencial, que é produzir aquilo que o mercado demanda, portanto a coisa tem uma relação direta. É possível aumentar a produção de carros a álcool? Sim, só o governo anunciar de forma clara que o papel do álcool seria sustentado. Nós estamos abertos a todas as discussões, sugestões, propostas nesse sentido, de tornar economicamente interessante a opção pelo carro a álcool. Do futuro do Proálcool depende o destino dos canaviais. No passado, talvez ninguém tenha calculado que as mudas trazidas pelos portugueses fossem gerar tanta grandeza. Assim como hoje, poucos imaginam que o plástico do amanhã, o plástico biodegradável, possa vir da cana. O setor que um dia escravizou o homem,
que carrega uma dívida de bilhões de reais, que explora crianças, é também trabalho, energia, adubo, alimento, bebida, remédio, combustível. Nas mãos de empresários e do governo está o destino de um rio de riquezas, que pode secar ou continuar correndo.